O cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num desses papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. Que a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Ainda hoje, lá em casa, nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, né? A idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na solidão. Porque quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades, por essas lutas. Ela nos sustenta, nos dá condições de compreender a fraqueza como uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva, como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição como uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Perder alguém, como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. Mia Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama, seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo. Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça. E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo se estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo, que parece religiosa. O que significa ser sustentado por Deus? Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Vamos deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas,
você experimentou uma força que não era sua, que te segurou. Chegar à verdade dessa expressão e não apenas a repetição. Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso, mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse Debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de conhecer a justiça. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. É simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Não fui eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dado o direito de frequentar. Então me antecede. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo. Não quero mais, eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, quando eu vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade, pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho, que eu não tenha aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu aprendi. É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Então, ter fé é você reconhecer que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar, e sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que
foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades, tudo que fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento, sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor, sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo, não. Porque eu sei que tudo aquilo eu suportei, eu pude viver, porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por Deus.